A lenda do satélite Cavaleiro Negro nos diz que uma espaçonave de origem extraterrestre orbita a Terra há muitos anos. Parece loucura, né? Mas quem apoia essa teoria colheu muitas evidências para prová-la. Então hoje vamos dar uma olhada em tudo e tirar nossas próprias conclusões. 1899. O famoso cientista Nikola Tesla constrói uma torre gigante em seu laboratório, em Colorado Springs. Essa torre foi feita para permitir que ele estudasse a eletricidade atmosférica e a energia sem fio. Tudo corria bem até que um dia ele descobriu algo inesperado. A torre começou a captar um sinal que parecia ser artificial. Primeiro, Tesla achou que o sinal estava vindo de algum lugar da atmosfera, mas parece que ele estava vindo de uma altura ainda maior, do espaço sideral. Tesla concluiu que esse sinal havia sido enviado por algum ser extraterrestre. Porém, a comunidade científica ignorou a teoria dele. Apesar de respeitarem a genialidade de Tesla, eles ainda o consideravam um esquisitão. Contudo, poucos anos depois, os relatos do cientista foram confirmados. O inventor do rádio sem fio, Guglielmo Marconi, interceptou sinais parecidos. Depois, em 1927, o engenheiro norueguês de rádio Jørgen Haus percebeu algo diferente. Quando ele enviava sinais em determinado comprimento de onda, eles eram enviados de volta poucos segundos depois. No começo, ele pensou que poderia ser um eco de rádio. Não é incomum que ondas curtas de rádio saltem entre a Terra e a estratosfera. Esse fenômeno é chamado de propagação. Mas em geral isso ocorre muito rapidamente, em cerca de 1/7 de segundo após a transmissão original. Porém, os sinais que Jørgen recebeu levaram cerca de 15 segundos para voltar. Eles também eram diferentes do eco de rádio com o qual as pessoas estavam acostumadas. O engenheiro não foi o único a presenciar esse fenômeno. Muitos entusiastas de rádio descobriram e confirmaram os tais sinais, mas ninguém encontrou uma explicação. Então, o que era aquilo? Será que Tesla estava certo esse tempo todo? Vamos destrinchar isso. Antes de tudo, os sinais existiram mesmo e foram documentados por muita gente. Porém, os sinais do Tesla e do Marconi e os ecos do Haus são coisas totalmente diferentes. Na verdade, Tesla e Marconi captaram sinais vindo de pulsares. Pulsares são estrelas de nêutron que giram muito rapidamente. Elas nascem quando estrelas maiores que o nosso Sol terminam seu ciclo de vida. Depois disso, elas se tornam estrelas de nêutron e recebem um impulso tão forte que começam a girar a uma velocidade insana. Ao mesmo tempo, as ondas de rádio que as pulsares emitem têm um alcance muito grande, podendo chegar até o nosso planeta. As pulsares foram descobertas apenas em 1968, então é compreensível que Tesla e Marconi não tenham conseguido explicar os dados que receberam. Mas e o que Jørgen Haus viu? O que ele descobriu agora é conhecido como LDEs, ou ecos de longo atraso. Esse é um conceito mais complexo, pois, para falar a verdade, esses ecos ainda continuam sendo um mistério. Cientistas sugerem que os LDEs podem ser causados por algo que está na atmosfera terrestre, ou podem ser refletidos das nuvens de plasma do Sol ou até da Lua. Infelizmente, ainda não sabemos a verdade. O outro incidente aconteceu em 1960. O jornal New York Times publicou um artigo que dizia: um satélite não identificado e silencioso foi descoberto por estações de rastreamento dos Estados Unidos, girando ao redor da Terra em uma órbita quase polar. A identidade e a origem do misterioso satélite, que foi apelidado de Satélite Negro, ainda são desconhecidas, apesar das quase 2 semanas de rastreamento. Muitas pessoas acreditam que isso deve ser o famoso satélite Cavaleiro Negro. Contudo, mais tarde, cientistas confirmaram que era apenas resquícios de um satélite comum que tinha se desviado da rota. Ele estava dando defeito e os propulsores o enviaram para a direção errada, afirmaram. De qualquer modo, essa história toda renovou o interesse no satélite Cavaleiro Negro. Astrônomos do mundo todo começaram a dizer que o tinham visto. Quase qualquer objeto celestial estranho poderia se transformar na famosa espaçonave negra. Mas até esse ponto, todas as fotos e os dados sobre o satélite Cavaleiro Negro vieram de observatórios na Terra. Para provar ou desmentir sua existência, as pessoas precisariam ter algumas testemunhas em órbita. Gordon Cooper foi um piloto e um dos primeiros astronautas da história da humanidade. Em 1963, ele participou da missão espacial mais longa da época, a Mercury Atlas 9.
Durante o voo, descobriu um objeto estranho e verde, possivelmente de origem extraterrestre, na frente de seu módulo. Depois, ele contou isso para sua tripulação na Terra. A NBC News ficou sabendo e tentou entrevistar Gordon, mas estranhamente, nem as transcrições da missão da NASA, nem o próprio Gordon pareciam dar tanta importância ao caso. Era como se não tivesse acontecido. Mais tarde, a explicação da NASA foi: houve um mau funcionamento na espaçonave de Gordon. Isso aumentou os níveis de dióxido de carbono, o que fez o piloto alucinar. Gordon concordou com essa versão. Talvez foi apenas uma mera coincidência o fato de que, após se aposentar, ele tenha se interessado por procurar vida extraterrestre. Mesmo que tudo aquilo tiver sido verdade e houver uma nave misteriosa na órbita da Terra, o que eles querem de nós? Por que estariam nos vigiando? Em 1973, Duncan Alastair Lunnan, um pesquisador escocês, resolveu investigar o assunto. Ele juntou todos os dados sobre as LDIs obtidos por cientistas noruegueses e começou a estudar. De repente, percebeu alguns desvios que poderiam esconder um código. Ele organizou os dados em um gráfico, no qual um eixo significava o atraso no tempo entre os ecos e o outro a posição do eco na sequência. O resultado foi uma coleção de pontos que parecia mais um mapa espacial, mais precisamente um mapa da constelação Bootes. Duncan começou a analisar os ecos gravados por astrônomos franceses em 1929. De novo, ele chegou à mesma constelação, mas uma das estrelas estava em um local um pouco diferente. Duncan não pensou: e se isso for mesmo um mapa estelar do passado? Após rebobinar o tempo, Duncan finalmente conseguiu montar o quebra-cabeças todo. Ele descobriu que era assim que a constelação era 13 mil anos atrás, o que provavelmente indicava que eles poderiam estar de olho em nós há milhares de anos. Em 1973, Duncan deu uma entrevista para a revista britânica Spaceflight. Ele disse que tinha decifrado a mensagem de rádio escondida nas LDIs. Aqui está o que ela dizia: comece aqui, nosso lar é Upsilon Bootes, que é uma estrela dupla. Vivemos no sexto planeta de 7, começando pelo Sol, que é o maior dos dois. Nosso sexto planeta tem uma lua, nosso quarto planeta tem 3. Nosso primeiro e terceiro planetas têm uma cada. Nossa sonda está na posição de Arcturus, conhecida em nossos mapas. Nossa, me deu até calafrios. Mas apesar de esses relatos terem sido publicados no New York Times, na Time e em outras revistas famosas, ninguém levou esse assunto a sério. Infelizmente, a teoria de Duncan não tinha muitas evidências. Mais tarde, ele desmentiu tudo dizendo que tinha cometido erros óbvios e que seus métodos haviam sido não científicos. Segundo ele, sua teoria não passava de deduções sobre o que aqueles sinais poderiam significar. E por fim, temos o encerramento da nossa história. Esta foto, em 4 de dezembro de 1998, a espaçonave Endeavour embarcou na missão STS-88. Esta era a primeira missão para a Estação Espacial Internacional. Aí, em 11 de dezembro, a NASA publicou uma série de imagens nas quais se podia ver claramente um objeto na órbita da Terra. Essas fotos chamaram a atenção do público imediatamente. Todos pensaram que era o satélite Cavaleiro Negro, cuja existência vinha sendo discutida há anos. Será que ele fora finalmente encontrado após 100 anos de especulações? Mas, como sempre, a verdade acabou sendo mais sem graça. Durante a missão, um dos astronautas estava instalando uma capa térmica, mas a capa foi mal colocada, se desprendeu e saiu voando. As fotos foram tiradas apenas para documentar esse acontecimento. O Cavaleiro Negro é uma lenda muito interessante. Podemos ficar falando sobre ela horas a fio, procurando novas informações e provas e depois assistindo cada uma ser desmentida. Essa história é uma coleção de muitos casos, relatórios e fotos de satélites de verdade que não têm nada a ver uns com os outros. Tudo isso foi misturado para virar uma lenda urbana incoerente e sem lógica. Sem lógica, porém muito fascinante.